Vamos começar falando de Fausto Vera. Gente, eu sempre aviso vocês, né? Essa questão que o Ramon Dias pediu, o Fausto Vera ele não vai sair mais. Sempre respeitando, claro, tudo que se coloca no Twitter e por aí. Informação que eu tinha era diferente, né? Na contramão. O Ramon Dias ainda ia avaliar, não tinha pedido nada, não tinha feito nenhum pedido. E informação que eu recebi é que ele não fez nenhuma objeção. Falou: se vocês estão vendendo e é um bom negócio, não faço questão, entendeu? Ele não chegou também e falou assim: ó, não quero contar com esse Fausto Vera e negocie. Não foi bem por aí também. Mas o equilíbrio, a verdade, né? O que importa para vocês é a verdade. É que simplesmente ele chegou, o Corinthians falou rapidamente ali, os jogadores estavam sendo negociados que podem estar chegando e os que podem estar saindo. O Fausto Vera foi citado, o Corinthians passou que era uma situação boa, os valores que agrada o clube, e ele falou: não, objeção nenhuma, toca o barco. E aí o Corinthians, né? Claro que ele toca o barco por minha conta. E aí o Corinthians simplesmente foi lá e avançou, né? Na venda. Na verdade, o que está travando é que é um negócio feito por 3 clubes: Corinthians, Argentino Júnior e Atlético Mineiro. Tem nada a ver com o Ramon Dias, entendeu? Essa é a verdade. O Ramon Dias acabou de chegar, né? O valor do negócio vai girar em torno de 4,5 milhões de dólares, tá? A gente precisa ainda apurar se essa é a parte só do Corinthians. A gente vai trazer mais detalhes para vocês em breve. Mas, enfim, o negócio avançou, tá? Já que também o Ramon Dias não fez questão, né, de contar com o Fausto Vera. Se fizesse questão e pedisse, né, talvez a diretoria o atendesse, ninguém sabe, né? Mas a gente tem que trabalhar com a realidade. Ele está indo embora. Exames médicos, notícia boa. Exame médico é notícia boa, hein? O André Ramalho, né, zagueiro, ex-PSV da Holanda, de 32 anos, já, né, está fazendo exames médicos no Corinthians. Se for aprovado, vai assinar um contrato de 2 anos e meio com o clube de Parque São Jorge, tá? Repito, André Ramalho, 32 anos, campeão holandês recentemente, né? Ele também esteve na mira aí do Vasco, outros clubes do futebol brasileiro, mas vai assinar contrato com o Corinthians, né? O Corinthians, a gente sabe que tem problemas na zaga, né? Félix Torres, Kaká, Gustavo Henrique, Caetano, nenhum zagueiro ainda se firmou em 2024 no setor. O Corinthians está carente desde as saídas de Lucas Veríssimo e até Gil, né? Principalmente, claro, o Lucas Veríssimo, tá? O Corinthians também, né, além do Alex, do André Ramalho, o Corinthians também está próximo de anunciar o Alex Santana, tá? Jogador ex-Atlético Paranaense, o Charles, que estava no Midtjylland da Dinamarca. Esses são os reforços hoje mais próximos aí, né, que o Corinthians tem para anunciar. E claro, né, amanhã, por exemplo, na sexta-feira no CT Joaquim Grava, vai ocorrer a apresentação do goleiro Hugo Neneca. Esse foi o primeiro reforço do Corinthians, né? Acho que tiveram que acelerar a apresentação do Hugo Neneca depois daquela falta cobrada pelo Vasco da Gama. Acho que eu vou direto agora, porque é tanta informação de bastidores. Aliás, né, os colegas que tweetam lá, tudo, poderiam dar o crédito para a gente, né, as informações que eles estão dando hoje, que o Balotelli pediu o contrato no papel, que o Corinthians formulasse tudo isso em escrito. Foi uma informação ontem aqui no Blend, eu trouxe também na minha coluna no UOL. Interessante a gente também dar o crédito que é importante para o nosso trabalho, tá? Ontem eu trouxe vários detalhes, entre eles esse, que o Corinthians apresentou a proposta, mas era só verbal, 1 ano e meio de conversa, e que os representantes do Balotelli gostaram e pediram para que o Corinthians colocasse tudo no papel, formalizasse tudo, tá? Isso foi ontem exclusivo. Eu trouxe ontem com exclusividade também que o Ramon Dias ficou animado e aprovou a ideia de ter Balotelli no Corinthians. Hoje lá o César Merlo, que não mais erra do que acerta, que é enfim, sei lá, argentino, sei lá o que ele é, eu não sei realmente de que país, nacionalidade ele é, mas ele não é brasileiro. Ele colocou que o Ramon Dias teria vetado. Todo mundo já negou isso daí, né? Acho que foi mais de uns 10 repórteres já trouxeram a informação que não procede, e não procede mesmo. Ontem eu trouxe com exclusividade também que o Ramon Dias ficou animado, sim, com a contratação, tá?
do nosso querido Balotelli. Então, não procede, só uma pessoa, preste atenção no que eu vou dizer, vou deixar bem claro aqui. Tudo bem que amanhã eles podem inventar construir uma história, inventar um cenário, mas só uma pessoa pode vetar Balotelli no Corinthians, não estou nem falando que deve ou não, isso aqui não é opinião, é informação. É Augusto Melo. Essa negociação e essa contratação, se acontecer, vai ser uma contratação exclusiva de Augusto Melo, nem Fabinho Soldado participa. E eu disse ontem, quando eu informei que o Ramon Dias ficou animado, uma fonte ainda acrescentou e falou assim, Samir, nem se ele falasse não, porque o Augusto Melo, ontem, por exemplo, estava super empolgado antes do jogo, né? Ficou aquela preocupação dele negar, né? Após a partida ali, né? O pessoal da Central, ele acabou negando, já falei isso nas minhas lives, não sei se ele pode recuar ou não tenho essa informação. Mas vou trazer agora as informações exclusivas de hoje sobre o Ramon Dias, tá? Vamos lá, ontem eu trouxe algumas informações importantes de valores, né? Só para vocês entenderem, para a gente recapitular, salário de 1,5 milhão, tá? Luvas de 12 milhões de reais num contrato aí de 2 anos, estava sendo discutido isso ontem, tá? 1,5 milhão de salário, luvas de 12 milhões e meia de reais em 2 anos, tá? Vamos agora para as informações de hoje. Inicialmente, o Balotelli, essa informação exclusiva, pediu 18 milhões de reais de luvas, tá? Ontem o Corinthians ofereceu 12 e eles pediram para formalizar isso no papel. E o que me falaram é que o valor hoje está sendo discutido em 13, porque o Balotelli aceitou baixar, tá? Ele cedeu. E o Corinthians, em contrapartida, prometeu que pagaria à vista, tá? As luvas. Olha só, é bom lembrar, né, que nós estamos falando aí de um alto valor, né? Nós estamos falando de 13 milhões de reais, tá? 13 milhões de reais. Agora, fica a questão, né? São 2 anos de contrato. Não sei se, né, esse à vista não seria bem um à vista, né? Pagaria metade esse ano e metade no outro. Mas o que me passaram é que a pedida do Balotelli começou em 18 milhões de reais. O Balotelli foi cedendo, porque tá afim. O Balotelli parece que tá afim, né, de jogar no futebol brasileiro e jogar no Corinthians. E como o Balotelli foi cedendo, o Corinthians não queria pagar 18 milhões de reais de luvas, o Corinthians jogou lá embaixo, era 18 para 12. E isso parou no 13, tá? Só que esses 13, né, pode ser à vista, tá? Então o Corinthians deve pagar essas luvas aí, talvez à vista, nem diluídas no contrato. Não sei se vai ter outro tipo de premiação, enfim, outro tipo de cláusula, mas a ideia é que o Corinthians, tá, pague à vista. O Corinthians sugeriu até isso, né, no contrato, no contrato não, porque o contrato não foi formulado, na proposta, né, verbal, que esse valor possa até ser pago à vista de 13 milhões quando ele pediu 18, tá? Agora, fica a questão também, né? O Corinthians diz que poderia, né, pagar 12 ou 13 milhões à vista, né, o que ajudaria e facilita aí a negociação com o Balotelli. Agora, precisamos ver, né, se o Balotelli realmente, né, vai querer reduzir tanto. Eu sei que ele baixou, tá? O que passaram para mim é que ele decidiu reduzir, era 18, ele baixou a pedida dele e o Corinthians jogou lá embaixo, tá? Jogou lá embaixo para 12 milhões e esse valor está em 13 agora das luvas, tá? Salário de 1,5 milhão. Então o Corinthians, claro, o Corinthians recebeu o dinheiro do Carlos Miguel, não sei se vai ser o dinheiro da TV, não sei como é que o Corinthians vai arrumar essa grana, tá? Mas o Corinthians está propondo pagar à vista as luvas, caso o Balotelli venha realmente aceitar aí a proposta, né, de 12, chegou em 13 agora, né, 12, 13 milhões. Vamos trabalhar com 12, 13, tá? Mas já chegou em 13 milhões de luvas à vista, tá? O Corinthians fez a proposta para 13 de luvas à vista, porque o Balotelli havia pedido 18. Então vamos resumir, tá? Para você que nos acompanha, você que gosta de escrever as minhas notícias aí nas redes sociais,
O Corinthians oferece 1,5 milhão de salário por mês, oferece 2 anos de contrato, e as luvas, o Balotelli pediu 18 milhões de reais. Como era muito, o Corinthians fez uma proposta de 12 milhões, tá? O Balotelli aceitou baixar. Eu não sei exatamente quanto que ele aceitou baixar. Aí o Corinthians vai lá e sobe um pouco para 13 milhões e promete, tá? E promete tentar pagar isso à vista. Aí o Balotelli falou o seguinte: põe no papel, né? Já que está prometendo que vai pagar 25, põe no papel. E a negociação está nesse pé, tá certo? Vamos aguardar. Então, o Balotelli está aceitando, imagina, aceitando baixar aí, nós estamos falando de um valor aí de 5 milhões de reais em luvas, tá? Seria uma diferença. E o Corinthians tendo que pagar à vista em contrapartida, né? É aquela coisa. Dividido fica mais caro, à vista é mais barato, tá? Enfim, vamos ver. E tem aquela questão que aí é a opinião para gente falar no programa se o Augusto Melo recua ou não, porque é uma contratação do presidente. Só ele pode vetar, só ele pode prosseguir, tá? Hora de falar sobre o Corinthians, quero contar para vocês que Ramon Dias tem uma prioridade na lista de reforços que ele já passou ao Corinthians. Cuellar, volante argentino, que já esteve no futebol brasileiro e que é alvo antigo do próprio Ramon Dias. Foi por causa do Cuellar que existiu uma briga grande entre técnico 777 e Alexandre Matos no início dessa temporada lá no Cruz Maltino. Na oportunidade, Ramon Dias combinou com o Cuellar seu retorno ao Brasil. O Vasco, através da 777, era contrário a essa negociação por entender que o Cuellar não garantiria uma venda futura, jogador veterano com mais de 30 anos de idade. A opção da 777 foi pela contratação de Esforça, que praticamente não jogou com o Ramon Dias e marcou um bonito gol de falta que garantiu o 2-0 contra o Corinthians na noite dessa quarta-feira. O Cuellar segue na Arábia Saudita, jogando pelo Al-Shabaab. Custo alto de contratação, não dá para imaginar que o Cuellar chegaria ao timão barato. Operação salarial de pelo menos 1,5 milhão de reais mensais, além da aquisição dos direitos econômicos do atleta que é titular absoluto por lá. Importante lembrar que o Ramon Dias e o Cuellar já trabalharam juntos na própria Arábia Saudita enquanto estavam no Al Hilal. Filho do Ramon Dias, o Emiliano Dias, que é seu auxiliar técnico, é outro fã do Cuellar. Recentemente, em uma entrevista a um podcast, afirmou que o Cuellar é extremamente identificado com essa comissão técnica. Então, dá para afirmar que o primeiro nome, a prioridade absoluta do novo técnico corintiano em relação a reforços é justamente o volante colombiano.